Olá, eu sou Lucimara Rocha, sou acadêmica do curso de Direito do 6º semestre e conjuntamente com a minha colega Fernanda Vasconcelos e sob a orientação do professor Fagner Pias, elaboramos a pesquisa Responsabilidade Civil Digital sobre o panorama constitucional da liberdade de expressão e dos direitos à informação e à imagem. Com o intuito de trazer à tona as questões acerca do direito de imagem, o uso da imagem, do direito à informação, à liberdade de expressão, à publicidade dos variados meios de comunicação, sobretudo pela situação em que nos encontramos atualmente em pandemia e que os meios de comunicação são tão utilizados e os dados propagados nas mídias sociais podem causar e até lesões aos direitos personalíssimos. Nesse sentido, utilizando uma abordagem qualitativa, bibliográfica, usando livros, artigos, a própria legislação, a jurisprudência, fizemos uma análise a fim de trazer à tona os questionamentos presentes no debate relacionado às garantias constitucionais. Tudo isso refletido no direito civil. Portanto, inicialmente é interessante consignar que, desde o começo, o direito ele existe para delimitar as ações humanas. O próprio Pacto Social é exemplo disso. A liberdade total, ela não existe, por isso o direito ele vem para trazer, em tese, a igualdade, a equidade, a justiça, delimitando essas ações, essas liberdades do homem. Nesse sentido, a nossa lei maior, no artigo 5º, inciso 9, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Veja-se que os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles são relativos. Mais adiante, no inciso 33 do mesmo artigo, o legislador diz que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações, sejam elas de interesse particular ou de interesse coletivo, salvo, lógicos, casos de sigilo. Veja-se que a ordem escolhida pelo legislador ao dispor sobre direitos fundamentais de liberdade de expressão, a informação, ela não é ao acaso. Ela possui um cunho lógico por se sopesarmos o interesse coletivo em detrimento do interesse particular, o interesse particular ele perde forças. Ainda nesse sentido, como analogia, podemos entender que de uma ponta a liberdade de expressão e de outro lado a dignidade da pessoa humana. Portanto, nós temos o arbítrio estatal, que por meio da censura e da norma, ele freia essa liberdade justamente porque existem interesses particulares que juntos formam um interesse coletivo. Então, a liberdade lato sensu, ela é filha de um Estado liberal que, junto com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, deram à luz ao nosso Estado democrático de direito. Não é à toa que o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, ele declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Então, no próprio texto, o legislador já assume que haverá a lesão. Exemplo disso, temos as biografias não autorizadas, que é tema muito polêmico. No Brasil, em 2013, houve uma comoção sobre essa questão, já que o cantor Roberto Carlos ele tornou pública sua repulsa às biografias que foram feitas a ele e a ação de censurá-las. Tanto que o caso chegou até o STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4815, o plenário do STF, de forma unânime, afastou a exigência da prévia autorização da publicação dessas biografias. A ministra Carmen Lúcia, ela utilizou como parâmetro os artigos 20 e 21 do Código Civil. Entende-se, então, que restringir as obras bibliográficas não autorizadas seria uma afronta às liberdades de expressão e de informação.
Então, nesse caso, vemos a colidência dos direitos fundamentais da liberdade pessoal, né, da sua liberdade, da sua intimidade pessoal, que é inviolável, também em detrimento do direito à informação e à liberdade de expressão. Nesse sentido, a melhor doutrina diz que existem 3 formas de analisar essa colidência de direitos fundamentais. A primeira forma é a declaração da inviabilidade de pelo menos uma das normas postas em debate. Se há confronto entre duas, uma delas tem que ser inviabilizada em detrimento da outra. O segundo entendimento é de que uma delas não é aplicável àquele caso. E, por fim, a construção de uma exceção, entendendo que as normas postas em conflito são uma ressalva às condições de aplicação da outra. Então, nesse sentido, havendo essa colidência, havendo esse direito lesado, cabe ao Estado juiz, por meio da jurisdição, resolver a lide. Então, por fim, entendemos que da dedução do legislador e do entendimento doutrinário, a grande questão envolvida na colidência dos direitos fundamentais sobre um aspecto civil está em sopesar os sujeitos que são detentores do direito, e se de fato são, assim como os direitos que estão envolvidos no debate e aqueles que de fato foram violados, cabendo então a comprovação dessa violação e também a comprovação do dano. Dentro tudo isso do caso específico que deve ser analisado no devido processo legal, justamente onde há o contraditório e a ampla defesa. Era isso, o nosso muito obrigada e bom simpósio a todos.